Meu nome é Elinei Faria, eu sou uro-oncologista e eu ajudo pacientes com câncer urológico a vencer este câncer e principalmente aqueles com tumores complexos, casos difíceis, fazendo isso através da cirurgia robótica ou de outras formas de cirurgia. E vou falar com vocês de uma pergunta que eu recebi aqui no direct. Hoje eu recebi uma pergunta interessante aqui no direct, um paciente que deve ter lido na internet o que era trifecta na cirurgia de próstata. O que é trifecta? Esse é um termo que veio não da medicina ou em outras publicações de outras áreas, que é quando você tem um objetivo que é objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 ao mesmo tempo. Então, dentro da cirurgia da prostatectomia, ou seja, da remoção da próstata de um paciente que tem câncer de próstata, né? E a gente faz isso muito bem na cirurgia robótica, essa determinação, a gente vai ficar preocupado com 3 fatores, que é o trifecta. O primeiro fator é a cura, ou seja, o paciente tem que ficar curado da doença. Segundo, esse paciente ficar continente, ou seja, não ficar perdendo xixi na roupa, não ficar gotejando depois da cirurgia. Terceiro, o paciente manutenção da potência sexual. Isso é muito importante para os homens que operam câncer de próstata. Falando um pouquinho mais desses 3 fatos. Primeiro do trifecta é a cura. Então vai depender de quê? Vai depender do estadiamento, o tamanho do tumor, o grau do tumor, do valor do PSA, de quão localizado está a doença. Segundo ponto, continência urinária. Depende muito da preservação das estruturas ao redor da próstata durante essa cirurgia robótica para câncer de próstata, né? Então você preserva o esfíncter, preserva nervos ao redor da próstata, né? E tudo isso para minimizar a incontinência, ou seja, para esse paciente não ficar perdendo urina depois da cirurgia. É muito importante, porque tem alguns pacientes que são até mais propensos a perder xixi no pós-operatório, que é paciente muito obeso, paciente com próstatas muito grandes, pacientes maiores de 65 anos, que por isso esses pacientes têm que tomar cuidado dobrado na cirurgia, justamente para que esses pacientes não fiquem incontinentes, ou se ficarem perdendo apenas gotinhas de xixi, que depois vai melhorar muito rápido com fisioterapia. E terceiro, a potência sexual, que depende de vários fatores e do cirurgião. Quais são os vários fatores? Paciente, quanto que esse paciente tinha de potência antes da cirurgia? Se esse paciente tem doença tipo colesterol alto, diabetes, pressão alta, como é que é a anatomia dos nervos desse paciente em cima, ao redor da próstata? Isso também impacta. E muito dependente do cirurgião, né? Você pode ser, se tiver um paciente com a potência muito boa, com uma anatomia favorável, mas ele tem que fazer uma boa cirurgia, tem que fazer uma cirurgia muito técnica. E isso, a cirurgia robótica maximiza isso, a gente vê melhor com visão 3D, com instrumentos, com mobilidade, com graus de liberdade que simulam os movimentos da mão humana. Então, por isso que a cirurgia robótica tem um ganho nessa questão de delicadeza e de precisão. Então, se observar, toda vez que um urologista vai começar uma cirurgia de próstata, ele pensa no trifecta. Ele quer manter a cura, ele quer manter esse paciente continente e ele quer que esse paciente permaneça com a maior potência possível após a cirurgia. Qualquer dúvida a mais sobre tumores urológicos, manda aqui para mim que eu respondo com o maior carinho. Abraço.